Quem fez ontem uma grande jogada e surpreendeu, que deu quase que um mini chapéu, deu um balão e meteu uma canhota de fora da área e meteu-lhe um golaço, foi o Gabriel Neves, volante que era do São Paulo, que sempre fica falando do São Paulo, sempre fala com muito carinho, sempre levanta o nome do clube, sempre fala muito bem. Gabriel Neves que oscilou demais, teve uma fase também de oscilação, ele foi para o Independiente da Argentina, não deu muito certo. Agora ele está no Estudiantes, tá com o cabelo platinado de novo e com o tradicional bigodão dele, mas meteu-lhe um senhor golaço ontem. Parabéns aí pro Gabriel Neves. Quando eu vi, falei, fiquei feliz, porque jogador que respeita o São Paulo e passou e deu, por mais que ele tenha oscilado no clube, o jogador que respeita a instituição, para mim, é o começo de você poder ter respeito e também torcer pela pessoa, pelo melhor na vida dele também. Agora entrar numa das partes mais chatas. Eu já tinha comentado sobre a Superbet antes, né? Sobre a Superbet ter errado o logo do São Paulo, o símbolo do São Paulo contra o Santos no jogo do sábado, que era uma coisa que já tinha me incomodado profundamente. Ainda tem essas questões de o São Paulo tá com o patrocínio defasado, já tem essas coisas todas que a gente vira e mexe, esquece, porque a gente cansa de ficar toda hora falando, mas infelizmente é pertinente toda vez que seja levantado o assunto. Para minha grande surpresa, ontem eu fiquei sabendo que o Fluminense auxiliou, o Superbet auxiliou o Fluminense na renovação de contrato do Arias, que era o principal jogador do Fluminense desde a conquista da Libertadores. Era um jogador que estava louco para ir embora, porque queria mais grana, porque estava com uma ascensão, queria dar novos voos. O Fluminense fez uma poupuda renovação para ele, conseguiu dar uma luva gordíssima e um salário muito alto para o jogador. E quem vocês acham que ajudou o Fluminense a fazer isso? Superbet. E a Superbet está lá usando o jogador. Superbet é essa que já tinha o Thiago Silva, que já utilizava o zagueiro ex-seleção brasileira, e agora está usando o John Ares. Para o São Paulo foi parte do Oscar e nada a mais. Então, assim, é muito oba-oba, é muita festinha, é muita publicaçãozinha de influencer e de veículos patrocinados e com promoções de influenciadores e veículos, e não sei o quê, na internet. Porém, efetivamente falando, para o São Paulo em si, a gente não está vendo absolutamente nada diferente e compatível com aquilo que se espera de um clube do tamanho do São Paulo, ainda mais comparado com o Fluminense. Esse papo de, mas o Fluminense vai jogar o Super Mundial, faça-me o favor. Acho que não tem absolutamente nada a ver, não tem como comparar o alcance. O Fluminense está jogando o Campeonato Carioca agora. Tá empatando com o Boa Vista, fazendo um campeonato carioca ridículo. Ou seja, a gente está falando do São Paulo que foi para os Estados Unidos. Mas eles pagaram 3 milhões a mais. Gente, nós estamos falando de Oscar, Lucas, Wendel. A gente acabou de pegar Enzo Dias, lateral de River Plate, Cédric Soares. A gente tem Luiz Gustavo, Pablo Maia, Alisson, Caleri. Não tem comparação o que a gente está falando, né? A gente está falando de um time totalmente diferente. Mas o Fluminense tem o Thiago Silva, o Ganso nem jogando, tá? Então, assim, não tem grau de comparação, potencial de alcance, engajamento de torcida, representatividade midiática, não tem nexo que o São Paulo esteja atrás ou fazendo uma. São Paulo está fazendo de verdade um verdadeiro papelão. Mas o contrato está assinado, como é que a gente vai fazer? Não está sendo sadio. Não está sendo sadio. Eu vejo nos torcedores, eu mesmo, falo assim, pô, vou fazer alguma coisa Superbet. Quantas vezes a gente não teve orgulho de falar, pô, esse patrocinador aqui é nosso, é uma empresa que nos ajuda. Eu vi muita gente, por exemplo, comemorando o fato da LG vir para a camisa do São Paulo, mesmo o patrocínio não sendo muito grande, porque sempre foi uma empresa que teve um vínculo, sempre teve uma empresa que, toda vez que você ouvia falar, tinha um respeito com a instituição. O Banco Inter cresceu demais quando fez as coisas com o São Paulo. Eu tenho uma conta PJ no Banco Inter por causa da época que veio para o São Paulo. Acabei mantendo essa conta PJ virtual, que era fácil. Então você vai percebendo que as empresas que têm um nível de engajamento bacana, tem um approach legal, vai falar assim, mas olha quanto a Superbet paga para o São Paulo hoje. Mas na época, o valor do patrocínio que essas empresas pagavam para o São Paulo não era tão abissalmente distante, não era uma bizarrice
a distância que você tem para outros clubes, principalmente nas épocas atuais. O São Paulo não recebia muito de patrocínio, mas o São Paulo não tinha com outras empresas de. Hoje você olha as empresas de bet. A Superbet é uma das maiores empresas de bet, está patrocinando campeonatos. Tem condição de fazer coisas melhores para o São Paulo, mesmo que seja para aumentar projetos, para trazer outros jogadores, para fazer outras coisas. O São Paulo, por que não buscar outras possibilidades? Ah, eu vou fazer para o Thiago Silva e para o Arias. O São Paulo não tem jogador que tem mais representatividade do que o Arias? Você quer comparar, de repente, o Thiago Silva com o Oscar? Ok. Mas você vai querer, você quer comparar o Arias, por exemplo? Então fala assim, não, então eu assumo o salário do Lucas Moura. Porra, já abre uma prerrogativa para o São Paulo. Já abre uma perspectiva diferente. Já começa a ter outras visibilidades. Estou falando como uma ideia, não estou falando que tem que ser o Lucas. Estou falando de possibilidades, estou falando de muitas outras coisas que podem ser analisadas para você poder fazer esse tipo de negócio, para você fazer esse tipo de visibilidade e poder trazer o engajamento que a empresa precisa. Ah, não quero saber de jogador ou pagamento de jogador. Tá bom, então vamos readequar o pagamento do que se dá para o São Paulo mensalmente com o patrocínio Master, que é um patrocínio que está defasado. É polêmica toda hora e não é possível, eu tenho certeza, não é possível que nas medições de aprovação, nas medições de representatividade com a torcida, o Superbet não perceba que ficar fazendo bandeira no estádio não está resultando o mesmo que resultaria se você tivesse mais respeitabilidade para o clube na sua entrega e na sua efetividade do que você quer produzir com relação a engajamento e approach do torcedor, que é uma coisa que eu não estou vendo acontecer.